a nossa última aula, né, nós finalizamos nesse slide. Nós falamos sobre stand e sobre arranjo espacial. Falamos um pouco sobre anualidade, né, essas relações de crescimento e produção. E finalizamos esse item 4. Ele diz que é necessária a compreensão da influência também do arranjo espacial das plantas no manejo da área, e não só dessas questões relacionadas ao número de plantas por hectare. Né? Que é daquela reflexão que veio daquela tabela, de 2 lavouras com 5.000 plantas por hectare. Isso foi um primeiro item dentro dos fatores que são importantes na definição do espaçamento de uma lavoura de café. Continuando, né, analisando esses fatores que influenciam na definição do espaçamento, nós vamos iniciar uma discussão agora sobre a escolha da cultivar. E esse assunto, ele é um assunto, assim, ele gera muita reflexão. Ele gera muita discussão. Todos os anos eu escuto produtores fazendo a mesma pergunta. E a pergunta é essa aí, qual que é a melhor cultivar? E cada ano aparece uma melhor que a outra. E a gente vai lembrando da história, né, do café. Vocês tiveram aula de melhoramento genético do café, vocês fizeram aquele trabalho sobre cultivares, e aquele trabalho de cultivares, ele foi pedido exatamente para essa parte da disciplina, para essa aula de hoje, para que vocês fizessem um resgate daquela informação, exatamente para poder enriquecer a nossa discussão. Né? O cafeiro arábica, é uma planta, né, é uma espécie que as cultivares têm uma base genética muito estreita. A variabilidade genética ela é muito pequena. Não é isso? Não é isso aí que vocês aprenderam na disciplina de melhoramento genético? Base genética estreita. O programa de melhoramento hoje, ele vem incrementando. Mas hoje a base genética de todos esses cultivares que hoje fazem o plantel cafeeiro, desculpa, a base genética que faz o plantel cafeeiro brasileiro é de qual cultivar? Em sua maioria. Vocês sabem dizer? Eu estou falando da cultivar mais plantada, não. Estou falando da cultivar que mais cedeu material genético para fazer as cultivares que hoje são utilizadas comercialmente na cafeicultura brasileira. Catuai Mundo Novo? Catuai Mundo Novo. Mas antes do Catuai Mundo Novo. Bourbon? É exatamente o Bourbon. Porque o Mundo Novo, ele veio do cruzamento de Bourbon e Sumatra. E veio de um cruzamento natural, originou uma planta mais vigorosa, que foi o Mundo Novo. O Mundo Novo despontou por conta de vigor, não é isso? Só relembrar, né? Despontou por conta de vigor, e essas plantas, numa lavoura de Bourbon, foram selecionadas por produtores num programa, num processo de melhoramento empírico que eu digo, que é aquele processo de melhoramento que o produtor realiza com seu conhecimento prático, né? Não teve nada de científico nisso. Científico aconteceu depois que o Instituto Agronômico de Campinas, que até então chamava Instituto Agronômico do Café, nos idos de 1910, 1920, receberam as sementes para poder começar um programa de seleção. E aí vieram as seleções, né, dos Mundo Novo da série dos 300, 400, 500,
E depois fizeram um cruzamento com os caturros para poder pegar o gene porte baixo para fazer os catuaís, né? Na década de 30, década de 40. Tudo lá no IAC. O Dr. Alcides Carvalho, que hoje é uma pessoa que tem que ser relembrada e homenageada a todo momento que se fala de café do Brasil. Então, isso tudo hoje é a base da maior parte das cultivares do Brasil. A base genética ela é muito estreita, muito curtinha. E o cafeeiro é uma planta de alta fecundação, então é tudo homozigose. Então, isso que eu estou falando para vocês são conhecimentos que vocês já tiveram na disciplina de melhoramento genético do café. Tem genética, né? Então, é uma questão muito complexa isso, quando a gente faz assim, uma pergunta prática: qual é o melhor cultivar? Contudo, apesar disso, nós conseguimos observar que existem variações, até variações que ainda podem ser chamadas de variações expressivas, apesar de a base genética ser estreita. Existem diferenças que são até mesmo significativas, sim, de cultivares. E hoje, existem cultivares que merecem destaques. Essa pergunta aí é uma pergunta fácil de ser respondida? Hoje, existe a melhor cultivar de café arábica? Existe, não. Qual é a melhor cultivar de café arábica? Oi? Não existe, né? Porque, como se diz, depende do que o produtor espera. Aí tem que... Depende do solo, depende do Exatamente. clima, né, Johnny? Interfere Então, vários fatores, né, Zé? é isso que a gente tem que refletir, pessoal. Toda a nossa reflexão vai em torno disso. Apesar de a base genética ser estreita, hoje existem cultivares de café que apresentam algumas características que são mais adaptáveis a algumas situações do que outras. Então, essa pergunta, qual é a melhor cultivar, que é a pergunta que grande parte dos produtores faz todo ano, é uma pergunta que é difícil de ser respondida, porque ela depende. Depende de vários fatores, até mesmo dentro da mesma propriedade. Nós temos que fazer uma análise criteriosa para poder pensar qual cultivar de café vai ser recomendada para determinada área em específico. É uma área que bate sol de manhã? É uma área que bate sol à tarde? É uma área que pega sol o tempo todo? É uma área que venta mais ou venta menos? É uma área mais úmida? Compreende? Então, são situações, uma micro-região de altitude menor ou de altitude maior, questão pluviométrica, tipo de solo. Então, isso tudo tem que ser considerado quando a gente vai pensar qual cultivar que nós vamos recomendar para o produtor. E ainda tem que levar em consideração o gosto dele. Porque isso tem que ser considerado. Tem produtor que não gosta de café porte baixo. Uma coisa impressionante. Tem produtor ainda que tem esse tipo de pensamento aqui, ó. Perdão. Será que o café porte alto produz mais que café porte baixo? Tem produtor que ainda acha que café porte alto produz mais que café porte baixo. Tem produtor que prefere café de fruta amarela. Tem produtor que prefere café de fruta vermelha. Então, são situações que a gente tem que adequar. São perguntas que nós temos que responder. Qual o melhor cultivar? Nós vamos trabalhar com frutos vermelhos ou amarelos? Uma cultivar de porte alto.
ela produz mais do que cultivares de porte baixo? Isso aí é uma pergunta que eu faço para vocês. O que vocês acham disso? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Alguém quer falar? Por favor, professor, repete a pergunta. Cultivares de porte alto produzem mais que cultivares de porte baixo? Eu acho Depende. que não, Zé. Você acha que não, Johnny? Eu acho que não. Por que você acha que não, Johnny? Ué, porque devido àquela a parte que um ano o café produz muito e outro ano o café não produz nada. Aí eu acho que não interferia, né? Não é, a justificativa não é essa, não. A resposta sua, eu concordo. Café porte alto, não é porque é porte alto que produz mais que porte baixo. Não é porque é porte baixo que produz mais que porte alto. Então, o porte não interfere na capacidade produtiva, mas não tem nada a ver com bienalidade. Professor, Fala, Léo. seria porque, por ser porte alto, ele não pode ser plantado muito adensado, e aí cabe menos plantas por hectare? Então, essa é uma reflexão de que, às vezes, situações de porte alto, a bienalidade pode ser maior. Mas, lavouras de porte alto, não tem, lavouras de porte baixo não produzem menos do que lavouras de porte alto. Porque esse é um pensamento que o produtor tem. Muitos produtores têm preconceito com plantas de porte baixo, porque diz, o pensamento é assim, a planta de porte baixo não vai ter espaço para poder desenvolver fruto no ramo de produção. Eu já escutei muitos relatos de produtores que têm dificuldade de aceitar cultivares de porte baixo, gostam de plantar porte alto. E aí eu explico para ele, plantar porte alto nós vamos ter que trabalhar com stand menor. Stand menor, bienalidade maior. Não tem problema. Ele prefere ter bienalidade maior que trabalhar com porte baixo. Por quê? O que ele entende é que porte baixo produz menos, porque não tem espaço. Mas nós, hoje, conhecendo as questões de morfologia e fisiologia, nós sabemos que isso, porte alto ou baixo, não está relacionado à capacidade produtiva. Por quê? Por que que o porte não influencia na capacidade de produção da planta? Alguém pode me responder? Pela distância dos internódios? O que tem a distância dos internódios? São muito longos, muito distantes um do outro, aí se produz menos. Você acha que porte baixo produz menos que porte alto? Não, o internódio distante do porte alto. Então você está dizendo que o porte alto produz mais que o porte baixo. Menos. Não. O porte alto produz menos? Os grãos ficam bem mais ralo num pé de porte alto do que num porte baixo. Então, mas a questão é muito que... mais distante. Então, mas independente do porte das plantas, a capacidade de crescimento, de emissão de folhas, ela é a mesma para porte alto e porte baixo. A emissão de folhas do cafeeiro, independente se é porte alto ou porte baixo, segue a média de 20 a 25 dias para a emissão de um par de folhas. Ou seja, a taxa de crescimento para cafés de porte alto e cafés de porte baixo é a mesma. Compreendeu, Marcos? Certinho. Tá. Mas isso então não respondeu uma pergunta. Por que que a diferença de porte não influencia na capacidade de produção? Talvez a genética, Zé. Não.
Se ninguém mais falar, eu vou explicar. A diferença do porte alto e do porte baixo, pessoal, está na distância entre os nós. É a distância internodal. O porte alto, o espaço entre os nós é maior. Não existe um crescimento maior em número de nós. A emissão de novos pares de folha, a taxa de crescimento é a mesma. Porém, no porte alto, a distância internodal entre os pares de folhas ela é maior. Isso faz com que a planta tenha um comprimento maior, mas em termos de número de nó, não é maior nem menor, é o mesmo. Em plantas de mesmas condições de manejo. E com o mesmo potencial genético, compreenderam? Cultivares vigorosas. Nós não vamos comparar um cultivar com baixo vigor e um cultivar com alto vigor. Vocês compreenderam a justificativa? Esse é o primeiro ponto. A capacidade de produção, ou a produção, os frutos vêm das flores, e as flores vêm do processo de diferenciação das gemas seriadas. E as gemas seriadas estão na axila foliar, na região do nó. Ou seja, a região reprodutiva é a região nodal e não a região entre os nós. Então, não importa a distância internodal. É lógico que eu estou falando em condições normais. Eu não estou falando, por exemplo, em deficiência de zinco. Deficiência de zinco, a distância fica reduzida. E aí, em anos de alta produção, há uma expulsão muito grande de frutos na época de expansão. Porque o espaço é menor. Consequência da deficiência de zinco. Mas em situações normais de manejo, o porte alto e o porte baixo crescem de maneira semelhante e produzem de maneira semelhante. Isso ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? A diferença é a capacidade ou distanciamento entre os nós, e não a capacidade de produção das gemas seriadas nos nós. Essas gemas seriadas são responsáveis pela emissão, pela produção das flores após o processo de diferenciação floral. Isso está claro, gente? Ou seja, não há diferença em capacidade produtiva de cafés porte alto e porte baixo em função do porte. Há diferença em função de vigor, há diferença em função das questões de melhoramento genético. Mas não porque ela é porte alto, ela vai produzir mais que a porte baixo. Isso é um paradigma. Tá certo? São coisas que a gente tem que ir refletindo e desmistificando. Tá? E aí, vem a pergunta, né? O que nós devemos observar para a gente escolher uma cultivar de café? Quais são os critérios? Quais são o que a gente deve refletir para a gente escolher uma cultivar de café? E aí eu tenho como que eu posso dizer? Eu tenho uma linha de pensamento, né, que eu já adoto há muito tempo e que eu vou apresentar para vocês hoje, e alguns vão discordar de mim. Eu tenho certeza que alguns vão discordar de mim. Alguns vão concordar e outros vão discordar. E vocês fiquem à vontade de discordar de mim. Está tudo certo. Hoje existem muitos produtores que não gostam dessas cultivares mais novas. Existem muitos produtores que, quando falam em Catucaí, Obatã, Paraíso,
Essas cultivares melhoradas, que a Procafé lança, que a Par lança, que a Epamig tem lançado, essas cultivares melhoradas aí, tem muito produtor que plantou e não gosta mesmo, e fala para todo mundo que não presta. Que bom mesmo é Catuai vermelho, 44, Catuai 144, Catuai 62, e essas cultivares novas não prestam nenhuma, tudo ruim. E existem produtores que já gostam muito desses materiais mais novos. Vocês já escutaram isso? Já presenciaram isso? Mas eu tive uma passagem que eu falei com o produtor que o arara estava sendo muito bom, o plantado dele aqui. O produtor quase passando em mim falou que o arara é besteira. Que o melhor plantar é Catuai amarelo. Catuai amarelo e Mundo Novo é os melhores café que tem. Já escutei isso muito. O arara não presta. Eu já escutei que arara não presta, que catucaí amarelo não presta, que todos esses materiais novos, tudo é tudo ruim. Alguém mais já passou por situação dessa? Vocês que estão rodando o campo, que vai em propriedade, visitar produtor, vocês já escutaram isso? O doutor falar que esses materiais novos são tudo ruim, e que bom é Catuai no novo? Algum de vocês já passou por isso? Ou não? Ou só eu e o Johnny? Não, eu já passei por muito isso, estava fazendo um estágio na Cochupé agora, no começo do ano, que era fazer o recadastramento dos cooperados, e o que mais ouvia. Só que muito estava aberto, a hora que a gente se apresentava ali, falava o que fazia, se tinha alguma novidade, alguma coisa para acrescentar, alguma ideia, algum pensamento de uma cultivar nova, um jeito novo de plantar alguma coisa, tipo para revolucionar. Alguns questionavam. Mas, e o que eu ouvia muito também era que antigamente, que praticamente era só o Bourbon, que era muito bom. Falava assim, nossa, mas tinha uma lavoura de Bourbon, onde é essa lavoura aqui? Nossa, mas... Era boa, plantada de tipo assim, de perdeu cova. a raça. Eles falam, perdeu a raça. Sumiu o Bourbon, sumiu. Que era plantada de semente, fazia a cova, colocava a semente, fazia na puca, não era muda, era de semente e protegia as mudinhas depois quando era pouquinho, assim, ó. Isso, não, ia 7 anos para produzir a primeira carga, e quando começou a sair as mudas, era tipo um tijolinho de barro que fazia, até o meu avô falou que na época ninguém tinha nem trator, ele foi buscar umas mudas, falou, eu fui lá e busquei 1.200 mudas. Não sobrou 100 com o tijolinho inteiro, porque a carreta, a estrada era ruim, a carreta foi tomando bacada, foi desmanchando os tijolinhos e tudo, chegou no final, mas ele falou, as que eu plantei, os pés vivos até hoje. Olha, gente, isso aí é uma coisa que existe muito, sabe? Muitos produtores tradicionais que têm esse pensamento. O pensamento de que esses cultivares que hoje estão aí disponíveis não são tão bons quanto os cultivares antigos. Cultivares antigos que eu me refiro... Pois não, pode falar, Johnny. Mas a pergunta do senhor Fala. por que o produtor hoje tem tanto preconceito com o arara? Meu amigo, essa pergunta sua é excelente. E eu vou completar a sua pergunta. Não é só com arara não, viu, Johnny? É com arara, é com todo café que produz muito. Teve um dia, e eu vou contar um caso contando outro caso. Eu vou usar o Fábio como exemplo. O Fábio, quando chegou aqui na escola, estava no primeiro período. Aí nós fomos fazer um dia de campo. Você lembra disso, Fábio? Opa! E aí, caiu para o Fábio falar sobre cultivar. Você lembra, Fábio?
Lembro também. Você lembra disso, né? E aí eu ensinei para o Fábio uma comparação. Você lembra dessa comparação, Fábio? Qual que? Foi uns 2 anos isso, Fábio? Uns 2 ou 2 3? anos, é. Uns Das 2 vacas, anos. né? Pois é. Eu ensinei para o Fábio uma comparação. A comparação foi a seguinte. Existe o gado zebu e existe o gado holandês. Os dois produzem leite, não produz? Eu estou perguntando para vocês. Quem entende de vaca aí? Produz. Os O dois zebuíno é mais rústico e o holandês é mais suscetível. Mas, Guilherme, isso aí, eu e o Fábio conversando lá atrás. O zebu, ele produz leite. E o holandês também produz leite. Mas quem produz mais leite? É o holandês, não é? É. Mas o zebu produz leite. Produz menos, mas produz leite. Se a gente fizer uma comparação de rusticidade, qual gado é mais rústico? O zebuíno é mais rústico que o holandês. Até aí está todo mundo acompanhando? Não foi isso que nós conversamos, Fábio? Exatamente Pois isso. é, então vamos continuar a reflexão. O zebuíno é mais rústico e produz leite, mas produz menos. O holandês, ele é mais suscetível, ele é mais exigente. E ele produz mais leite, menos leite ou muito mais leite do que um zebuíno, o Guilherme? Holandês? É. Ele produz menos leite, mais leite ou muito mais leite? Olha, Zé, eu acho que produz a mesma coisa, dois, só muda a porcentagem de gordura, né? Ele produz Muito mais leite. Ele produz muito mais leite e muito mais gordo. É muito mais leite. O gado holandês, ele é um gado extremamente produtivo. Tá? Mas então eu vou fazer uma pergunta para o Marcos. Marcos, o zebuíno é mais rústico, produz menos leite. Produz leite, mas produz menos em comparação ao holandês, certo? Todo mundo chegou nesse ponto. O holandês produz mais leite, mas ele é mais exigente? Muito mais exigente. Em quê? Se não cuidar das vacas, não tratar, não der condições para ela, ela vai produzir muito pouco. Então, ela tem que dar muitas condições. Não, então, aí é nesse ponto que eu quero chegar, Marcos. Você continua com o microfone aberto. Abre o microfone, Marcos. Tá aberto. Se um gado holandês, que é altamente produtivo, se faltar comida, se não cuidar das verminoses, se não cuidar de carrapato, se não der vacina adequada, se não tiver água com qualidade, esse gado, ele adoece ou morre? Você entende? Essa que é a reflexão que eu quero falar para vocês. Pode ser que ele adoeça e pode ser que morra também, por consequência da doença. Exatamente. Então, o dano nesse camarada, o dano no holandês, que é muito mais suscetível, ele é muito mais agressivo. Ele pode chegar à morte. Então, aonde que, com essa comparação, com essa brincadeira que nós estamos fazendo, eu quero chegar agora no café. O café existe o café zebu e existe o café holandês. Não é isso, Fábio? Não é isso que nós chegamos lá atrás? É isso mesmo. Existe o café zebu e existe o café holandês. Existe o café zebu, Mundo Novo, Tatuaí, que é rústico, que é produtivo. Entende? Mas que não é o máximo do vigor, não é o máximo da capacidade produtiva, porque não é resistente à ferrugem, porque a maturação dele é desuniforme, porque são plantas que deixam a desejar em várias situações.
E existem cultivares de café que são, para nós, o gado holandês. Arara, Catucaí amarelo 20/15, Obatã, Paraíso, Catiguá, MG2, que são gado holandês, que são café, entre aspas, né? Que são café gado holandês. Então, nessa analogia, vejamos, o nosso produtor, ele está acostumado a fazer análise de solo todo ano? Não. Não. O nosso produtor está acostumado a fazer adubação foliar? Não, também. O nosso produtor está acostumado a fazer 2 ou 3 desbrotas de ortotrópico? Faz rumo e olha lá ainda. O nosso produtor, ele está... Qual que é o pensamento dele com relação à poda? Será que é uma poda quando a planta ainda está com capacidade de rebrota? Ou quando a planta está totalmente depauperada? Nós vamos chegar nessa reflexão lá na frente. Quando está bem depauperado. Pois é. Então, a maior parte dos nossos cafeicultores tem o pensamento de manejo do gado zebu, que é aquele cultivar que aguenta porrada. O nosso cafeicultor não faz, ou a maior parte dos nossos cafeicultores, não fazem análise de solo no ano de baixa produtividade. Aduba por rumo. Agora, vocês acham que um cultivar de café, entre aspas, gado holandês, tolera isso? Não. Pois é essa reflexão que a gente tem que ter. E agora eu vou dar para vocês um testemunho. Um testemunho. Eu vou falar do Zé Marcos. Da bênção que eu tive, da bênção profissional que eu tive. Isso que eu falo para vocês é um testemunho, é uma bênção. De todos os melhoristas de café do Brasil, eu conheço 90%. 90%. Da turma do Paraná, da turma de Minas Gerais, da turma de Brasília, da Embrapa, da turma do Espírito Santo, da turma do interior de São Paulo, da turma do Procafé, do extinto IBC, sabe? O pai do Arara, eu conheço, Francisco Barbosa Lima, fechando. Tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos Henrique, da Embrapa, com Saulo Roque Almeida, com Roque Antônio Ferreira, do Procafé, com Matiello, Gladstone, César, Lepamig. Hoje, isso para mim, eu agradeço a Deus a oportunidade de conhecer pessoalmente esse povo e de trabalhar com eles, de conviver profissionalmente com eles. E eu sei da seriedade que esse povo trabalha, da competência deles. Sabe, olha, é muito interessante a convivência que eu tive com o Matiello, com o Saulo, a vivência prática deles, o método científico que a EPAMIG usa, sabe, o doutor Tomoro, do IAPAR, nossa, o doutor Androcioli. Foi, assim, situações que eu posso relatar com vocês com detalhes dos maiores melhoristas de café no Brasil. E eles são pessoas que têm um conhecimento nesse assunto invejável, mundialmente reconhecido. Vocês acham que essas pessoas iriam produzir cultivares e liberar cultivares de café piores do que aquelas que já estavam sendo cultivadas? E falar para o produtor que elas são melhores? É claro que não. Só que existe uma coisa que é importante. A partir do momento que eles fazem as pesquisas e a seleção de plantas para obter plantas que são mais produtivas,
ou seja, maior extração de nutrientes, apresenta maior capacidade de crescimento, menor bienalidade, maior capacidade fotossintética, maior tolerância ou resistência à ferrugem, maior capacidade de rebrota, maior granulometria de sementes, melhor qualidade de bebida com maior doçura, maior reserva de carboidratos nos grãos. Essas plantas tendem a ser mais exigentes? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Muito mais. Muito, mas não é pouco não, é muito. E aí os nossos cafeicultores querem tratar essas cultivares melhoradas como tratam no Novo Catuaí. Fez adubação, é o café que se vira com o resto. Vocês estão entendendo? E aí, quando o Mundo Novo e o Catuaí, que é uma planta rústica, passa por uma situação mediana, é igual um gado zebu que produz medianamente. Adoece, mas não morre. Agora, quando essas cultivares passam por essa situação de inanição ou de manejo equivocado, o que acontece com ela, Marcos? Morre. Ou fica doente, produz menos também, né? Então, mas aí, o que eu quero dizer para vocês é que a severidade do dano nessas cultivares melhoradas é muito mais agressivo. Enquanto um erro de adubação num catuaí no Mundo Novo, que é uma planta rústica, impacta menos, porque é uma planta rústica, ela oferece menos, mas o impacto é menor. Nesses materiais que têm um valor agregado muito maior, o impacto de um erro é muito maior. É a mesma coisa no carro. Vamos fazer uma outra analogia. Pegar um carro desses de alta tecnologia. Se der um probleminha nele, vai acender uma luz do painel, o carro para. É só pôr no guincho, não tem que mexer. O que eu estou querendo dizer para vocês é que essas novas cultivares são materiais de altíssimo nível tecnológico, resultantes de um trabalho de altíssimo gabarito técnico, de pessoas de nível técnico altíssimo, e que elas não podem ser tratadas de maneira mediana, porque elas não aguentam. Elas têm muito a oferecer, mas elas são mais exigentes. Então, no momento de vocês fazerem a escolha de um cultivar, ou a indicação de uma cultivar para um produtor, vocês reflitam. Esse produtor está acostumado com gado zebu, ou esse produtor pode cultivar um gado holandês? Vocês entenderam essa analogia? Então, quando a gente pensar em nível tecnológico, quando pensar em cultivares, pensem em nível tecnológico. Pensem em mentalidade. Vocês não recomendem gado holandês para aqueles produtores que vocês têm que convencer que tem que fazer calagem. Porque esse cara não vai dar certo. A lavoura dele vai sofrer. E ele vai falar que a cultivar é ruim. E a cultivar não é ruim. Ficou clara essa questão da escolha da cultivar? Ou, nós vamos falar sobre a escolha do cultivar ainda, mais coisa. Mas ficou claro essa reflexão sobre essas novas cultivares disponíveis, desses lançamentos da Epamig, da Procafé, da Embrapa, do IAPAR, de todo esse programa, né, de novas cultivares de café no Brasil? Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre isso?
Ô Zé, então só para relembrar mesmo, então, no caso dessas novas cultivar de hoje em dia, elas são mais suscetíveis a uma deficiência nutricional, por exemplo, se o produtor não estiver atento com isso? Na realidade, Guilherme, elas são cultivares de café que têm mais a oferecer. Elas são mais exigentes porque elas oferecem mais. Entendeu? Aham. Veja, vamos falar de um carro. Vou fazer a mesma comparação de um carro. Se a gente compra um carro de altíssima tecnologia e comprou uma Lamborghini, você não vai colocar um óleo, não vai trocar um óleo, não vai colocar um óleo no motor de qualquer marca, entendeu? Você tem que pôr um trem melhor lá. Você entende? Vai implantar uma lavoura de café com arara, que é um cultivar produtivo, vigoroso, sementes graúdas, de altíssima qualidade, resistente a ferrugem, top. Vai fazer análise de solo a cada 2 anos? Não vai fazer análise foliar? Vai trabalhar uma lavoura dessa com 3.000, 4.000 plantas por hectare? Entende? O nível tecnológico tem que subir. E é o nível tecnológico no geral. É trabalhar o entendimento de que nível tecnológico não é elevar o nível tecnológico não é só subir o V% para 70% na recomendação de calcário, por exemplo. É todo um conjunto. Isso sim é trabalhar um programa de manejo sustentável. Isso tem que estar no planejamento da lavoura. Isso tem que estar alinhado com a mentalidade, com o planejamento, com o pensamento do cafeicultor. Não é que essas cultivares são mais suscetíveis. Não. São cultivares que oferecem mais, que têm valor agregado maior. Consequentemente, são mais exigentes. Mas isso compensa, Zé Marcos? Compensa. Porque você vai economizar no manejo sanitário, são resistentes à ferrugem. Numa situação de renovação de parte aérea com podas, são cultivares que apresentam uma capacidade de rebrota fantástica e uniforme. São plantas que têm maturação mais uniforme em relação a catuai. Ou seja, a possibilidade de se obter um lote de café de melhor qualidade, ela é maior, porque os frutos estão em uma taxa de maturação na planta terço superior, médio e inferior, mais uniforme. Mas veja, se os frutos estão numa taxa de maturação mais uniforme na planta, a demanda que o fruto exige, ela é mais concentrada. Todos os frutos estando na mesma fase, significa que todos os filhos estão comendo na mesma hora. A exigência é muito maior na planta, não é? Então o manejo tem que acompanhar. Então esse tipo de reflexão que nós temos que ter. Tomemos muito cuidado na questão da escolha da cultivar. E guardem essa mensagem. Guardem essa mensagem. Recomendem cultivares adequados. Recomendem cultivares zebu para produtores que têm mentalidade para cultivar zebu. Não queimem os cultivares, entre aspas, gado holandês, com aqueles cafeicultores que não querem trabalhar um nível tecnológico maior. Porque esses cultivares têm mais a oferecer, mas também são exigentes. Mas compensa, viu, gente? Compensa muito. Isso está claro? Alguém quer fazer mais alguma observação? Ou alguma pergunta? Ou nós podemos continuar? Vamos seguir? Com relação
a escolha de cultivar? Isso influindo, né, influenciando na definição do espaço. Uma questão importante, o porte das plantas. Né? Nós já falamos em porte baixo, falamos em porte alto, né? No primeiro slide, né? Quando nós falamos em capacidade produtiva. Hoje existem os cultivares que são porte baixo e os cultivares que são porte alto. Existem algumas que são tidas aí como porte médio, que estão no meio do caminho. Esse meio do caminho são cultivares que têm a altura do porte baixo, porém a largura do porte alto. Exemplo, Catiguá MG2. Ela é chamada de porte médio, mas eu vou posicionar ela agora. A situação é essa. O que é um café de porte baixo? Um café de porte baixo, uma cultivar de porte baixo, ela apresenta um diâmetro de copa que varia entre 1,6 a 1,8 metros. Ou seja, a largura da planta, de uma ponta do ramo plegiotrópico a outra, né? Entre 1,6 a 1,8. A altura, seria uma planta adulta, tá certo, gente? De 2,5 a 3 metros de altura. Isso aqui são as dimensões da planta adulta. Entre 1,6 a 1,8 diâmetro de copa, altura de 2,5 metros. E a recomendação para o espaçamento entre... fiz um negócio errado aqui, ó. Aqui está entre linha. Não é espaçamento entre linha, não, que é entre planta. Eu vou corrigir, tá? O espaçamento entre plantas, aqui não é EL, não. Aqui é EP. Espaçamento entre plantas. Opa. P. Agora eu vou selecionar a borracha. Ver se eu consigo borracha. Não consigo apagar o que está no slide. Mas tudo bem. Esse aqui é o espaçamento entre plantas, na linha, uma planta ao lado da outra, uma planta na sequência da outra, em linha, de no mínimo 0,5. Nada menor que 0,5. E no máximo 0,8. Meio metro, não menos que meio metro, e não mais do que 80 centímetros. Entre plantas na linha. Por que isso? Se for abaixo de meio metro, a planta perde saia muito rápido. Se for acima de 80 centímetros, ela começa a produzir entre as plantas e fica difícil de colher. Principalmente se for lavoura mecanizada. Tá? Então, a recomendação é que o espaçamento entre as plantas na linha, ele fique entre meio metro e 80 centímetros. Isso para porte baixo. E para porte alto? E aí, aqui está o mesmo erro. Né? Mesmo erro. Aqui está entre linha, não é entre linha, é entre plantas. Eu vou corrigir o slide que está na plataforma, tá? Entre plantas e entre plantas. No caso do porte alto, diâmetro de copa, ele já está entre 2 metros e 2,20 metros, em média, tá, gente? É uma ideia aproximada. Ou seja, a gente pegar aqui, ó, 1,60 m, 1,80 m, 2 metros, 2,20 metros, nós estamos falando em 40 centímetros, meio metro. Aí, ó, mais largo, porte alto e porte baixo. Em média, tá? A altura de 3 metros a 3,5 metros,
Pode ser mais? Pode ser mais. As plantas podem ter uma altura maior, elas podem estiolar. Depende muito do ambiente onde elas são plantadas. Ambiente onde tem maior sombreamento, as plantas tendem a ficar mais altas. Plantios mais adensados, elas tendem a ficar mais altas. Lavouras que que têm sombra à tarde, tendem a ficar mais altas. Tá? Porque o sol da tarde, ele é mais bravo. Então, lavouras que têm sombra à tarde tendem a estiolar. Então, isso aí são relações médias, informações médias. Um exemplo do Catiguá MG2. O Catiguá MG2 é uma planta que tem altura de porte baixo, porém, um diâmetro de copa de porte alto. O Catiguá MG2 é um baixinho, gordinho, igual eu. Baixinho, gordinho. Se ele é baixinho, gordinho, o espaçamento dele tem que ser do porte alto para o espaçamento entre plantas. Então, é um caso à parte. É uma planta de porte baixo, porque ele é baixinho, só que ele é larguinho. O espaçamento entre plantas tem que ser do porte alto, porque ele é mais largo. Então, isso aí a gente vai ajustando. Mas isso que eu estou falando para vocês de porte alto, de porte das plantas, isso aqui é o jeitão geral. Tá? Eu gostaria muito que vocês guardassem essa informação. De meio metro a 80 centímetros para distância entre as plantas na linha para porte baixo, e a mesma reflexão para porte alto, que varia de 80 centímetros a 1,20 m. Então, não recomendem, sugiro a vocês, não recomendar plantio de cultivares porte baixo, não recomendem plantio de plantas porte alto em espaçamentos menores do que 80 centímetros entre plantas. Porque elas podem até entortar na linha assim, vai uma para cada lado. Isso aqui fica muito fechado para porte alto. E 1,20 m é o limite máximo. Senão começa a produzir no meio das plantas. Isso para espaçamento entre plantas. Tá? E aí são sugestões. Alguma pergunta, gente? Tranquilo, Zé. Beleza. E aí, é importante também observar essas questões relacionadas à época de maturação de frutos. Eu estou falando da época, não estou falando da época de maturação, não estou falando de uniformidade. A uniformidade vem daqui um bocado. Mas a época de maturação de frutos também é importante. Vejam, imagina uma propriedade que tem um cultivar plantado nela de fora a fora. A colheita vai dar numa época só. Se for uma propriedade pequena e tiver muita gente para colher, tudo certo. Corta de uma vez. Mas e se não for uma situação dessa? O ideal é que 1/3 da propriedade seja de cultivares precoces. 1/3 de cultivares com maturação mediana e 1/3 de cultivares com maturação tardia. Por quê? Cultivar precoce, a maturação é um pouco mais cedo, é abril, maio. Na nossa região, maio. Em regiões mais quentes, tem gente que já está colhendo café. Principalmente, altitudes menores, lavouras de exposição ao sol da tarde, Bourbon, por exemplo. Né? Agora, cultivares precoces. Existe um cultivar que eu gosto muito, que é um tal de Icatu amarelo 3282. Ele tem precoce até no nome, ele chama Icatu precoce, Icatu amarelo precoce 3282. Muito bom café. A colheita dele é em maio. Né? Excelente café, porte alto,
resistente à ferrugem, maturação uniforme, maturação precoce. Então é importante que tenha cultivares de café com maturação precoce. Por quê? Vai colher maduro. Enquanto está colhendo esse café maduro, esse cara está verde. Mentira, está verde cana. Está chegando. E esse aqui está verde. Quando terminar de colher o precoce, os talhões com cultivares de maturação mediana estão começando a chegar. Terminou o precoce, colheu, fez a varreção desse cara, começa a colher de maturação mediana. Qual é a época de maturação? Junho e julho. Esse cara aqui, ó, esse aqui já acabou. Já zerou. Resolveu o problema. Esse aqui nem mexeu. Tá lá tardinho, tá começando a chegar no verticano. Quando esse cara estava colhendo, esse aqui estava verde. Quando esse aqui começou a colher, passou para o verticana. Esse aqui começou a amadurecer, esse aqui começou a ir para o verticana. Esse aqui está colhendo, mês de junho, julho, esse está chegando na época de maturação correta. Terminou a colheita do mediano, que é de junho a julho, colhe tardio. Setembro, agosto, setembro. E isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é com relação à época. E a minha sugestão é 1/3, 1/3, 1/3. Mas o que acontece na maioria das vezes é 10% precoce, 70% mediano e 20% tardio. Aí aqui o bicho pega. Aqui a unidade de processamento pós-colheita puxa, aperta, o bicho pega. Porque é muito catuaí. Mundo Novo está aqui, ó. Catuaí está aqui, ó. Catuaí está aqui. Mundo Novo está aqui. Aqui está Bourbon. Bourbon aqui. Mundo Novo aqui. Catuaí aqui. O Arara está aqui. Alguns catucaís estão aqui, ó. Nessa faixa. Mas o grosso mesmo está aqui, ó. Da colheita. Isso com relação à época. Porque além da época, existe uma reflexão com relação à uniformidade. Isso também é extremamente importante a gente pensar quando vai entender ou quando vai definir a cultivar. É exatamente o que está nessa foto. Nós temos um grupo de cultivares que são desuniformes e um grupo de cultivares que são uniformes. O que são cultivares uniformes? A planta está inteirinha madura, ou está inteirinha verde. O estágio de maturação é todo igual. O que é o desuniforme? Enquanto tem frutos maduros, ainda existem frutos em outros estágios atrasados de maturação. É simples, isso é uma coisa fácil de entender. Existe algum de vocês tem alguma dúvida com relação ao que é o desuniforme e o que é uniforme com relação à maturação? Alguma dúvida com relação a esse slide que está na tela? Agora, vamos voltar. Existem cultivares uniformes e desuniformes, precoces, medianas e tardias. Uma coisa é a época, outra coisa é a uniformidade. Então, quando eu digo para vocês, deem preferência para cultivares que são parte precoce, um tanto 20, 30% da propriedade. Parte mediana, 30, 40% da propriedade. E tardia, 20, 30% da propriedade. Eu digo para vocês, trabalhem com materiais uniformes, independente da época.
seja precoce, seja mediano, seja tardio. Não trabalhem com materiais desuniformes. Não recomendem cultivares desuniformes. Por que que eu recomendo para vocês não indicarem materiais desuniformes? Por que que eu indico para vocês, por que que eu recomendo para vocês indicarem materiais que sejam, que apresentem uniformidade de maturação? Por que isso? Porque vamos dizer assim, o fruto, eles madurando uniformemente, vai ter um produto melhor, vai cair menos café, e na hora da catação, vamos dizer assim, vai ter menos fruto verde, mas é pela qualidade do produto mesmo. Exatamente, um produto de melhor qualidade. Uma coisa simples. Uma coisa simples. Quando nós temos muito fruto, uma planta com alta desuniformidade, uma planta desuniforme, a colheita tem que acontecer quando a planta apresenta uma maior porcentagem possível de frutos maduros. Isso é uma média. E como que é isso? O terço superior amadurece primeiro. O terço mediano acompanha na sequência. E o terço inferior está verde. Então, mais adiantado, o terço superior, o terço mediano maduro e o terço inferior verde. Para poder chegar no ponto da colheita, que é a maior porcentagem de frutos maduros possível, e atrasar essa colheita, o ponteiro já caiu da alta varreção. Dá muita varreção. Muito fruto caído. Mesmo assim, ainda aparece muito fruto verde, muito grão verde que é proveniente dos ramos do terço inferior da planta. Ou seja, problemas de lotes, grande volume de café de varrição, né? Que é um café que entra em contato com o solo e perde qualidade. Um café de menor rendimento porque tem frutos verdes que não completaram um ciclo de maturação. Então eles perdem densidade, perdem peso. Né? Fora a questão de bebida, astringente. Esse é o problema da desuniformidade, em termos de qualidade. A vantagem da uniformidade é a qualidade. Mas isso nós estamos pensando com o olhar no produtor, certo? Para o produtor, é desejável que a planta seja uniforme ou desuniforme, em termos de maturação? Para o produtor, pela resposta do... Quem falou com você, Léo? Oi. Pela resposta do Léo, é muito melhor que a planta seja uniforme. Todo mundo concorda com isso? Porque isso vai levar a um produto de melhor qualidade. Eu concordo. Alguém discorda? Eu acredito que todos concordem com o Leonardo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos nos colocar no lugar da planta. Vamos nos colocar no lugar do cafeeiro. Para o cafeeiro, é melhor que a maturação dos frutos seja uniforme ou desuniforme? E quem abrir o microfone para responder, justifique a resposta, por favor. Uniforme, porque, vamos dizer assim, vai madurar tudo ao mesmo tempo, e vai conseguir colher mais cedo. E quanto mais o fruto fica
no pé, mais desgasta a planta. Mas eu disse para vocês que a uniformidade não está relacionada com época, porque nós temos cafés que são cultivares que são uniformes e desuniformes, ou desuniformes, com maturação em época precoce, mediana ou tardia. Eu estou me referindo só à questão de uniformidade, independente de época. Vou repetir a pergunta. Para a planta, independente de época, é preferível que a maturação dos frutos seja uniforme ou desuniforme? Eu acho que uniforme, porque aí a planta vai passar só por um estresse da colheita, de uma vez só, né? Eu acho que é por causa daquele negócio que você falou lá, da planta tratar de todos os fios junto de uma vez só, Zé. Pois é, ué. Vamos pensar numa mãe de 5 filhos. Uma mãe com 5 filhos. Ela tem o primeiro filho com 20 anos. Aí ela tem o segundo filho com 22. Ela tem o terceiro filho com 24. Ela tem o quarto filho com 26. E ela tem o quinto filho com 28. Certo? Ela tem 5 filhos. E demorou 8 anos para poder gestar os 5, com intervalo de 2 anos. Ela fez uma escadinha. Agora pensa numa mulher com 5 filhos na barriga de uma vez só. Como é que vai estar a coluna dela no final da gestação? Pensa depois que nascer os 5. Como é que vai ser para poder dar comida para esse povo tudo? Como é que vai ser para poder amamentar esse povo tudo? Como é que vai ser para poder dar banho nesse povo tudo? E olha que esse povo tudo começa a chorar. Agora vamos pensar com a cabeça da planta. É preferível que ela crie os filhos de maneira sequencial ou todo mundo junto? Sequencial. É isso. E aí a gente vai na reflexão de dreno primário. Para a planta, é preferível que a frutificação seja desuniforme, porque ela consegue fracionar o dreno. Mas vejam, vamos falar lá na conversa que eu falei sobre melhoramento do cafeeiro. Essas novas cultivares que estão sendo lançadas são cultivares que apresentam maturação uniforme. No trabalho que vocês fizeram, vocês falaram lá com relação à uniformidade de maturação, não falaram? A maior parte das cultivares eram a maior parte era de maturação uniforme. Por quê? Porque isso é desejável no programa de melhoramento genético. A maior parte dos cultivares resistente à ferrugem. Maior parte dos cultivares com alta porcentagem de grãos de granulometria acima de 16. De primeira 16. Grãos graúdos. Médios e graúdos. Chatos, médios e graúdos. Porque isso é desejável. Porém, para a planta, não é vantagem. Contudo, mesmo que isso não seja vantajoso para a planta, eu recomendo que vocês trabalhem com cultivares que sejam uniformes e compensem isso no manejo adequado. E ainda, uma questão muito importante que eu quero fazer uma ressalva com vocês. É extremamente importante que vocês guardem isso. Estandes maiores levam à desuniformidade de florada e maturação. Sombreamento levam à desuniformidade de maturação. Diminuição de temperatura média, seja por aumento de elevação de altitude
ou aumento de latitude, diminuição da temperatura. Subiu o morro, diminui a temperatura, sombra ou adensamento. Isso são fatores que levam à desuniformidade de maturação. Professor? Pode falar, né? Então, isso quer dizer também que a desuniformidade, desuniformidade, ele vai também diminuir a bienuidade da planta, porque ela vai exigir menos também da planta. A tendência é que sim. Né? Porque a planta ela tende a depauperar menos. Aí ela vai ter força para produzir também uma carga boa no outro ano. Então, mas veja, a planta, ela apresenta a mesma capacidade de produção. Ela vai produzir a mesma quantidade. Porém, os frutos não estarão em mesmo estágio de maturação. Deixa eu responder de uma outra forma. Os frutos estando todos maduros, o dreno é concentrado. Numa planta desuniforme, os frutos verdes ainda demorariam 20 dias para poder completar o ciclo. E a planta é poupada nisso. Porque eles serão retirados antes de completarem esse ciclo. E a planta é poupada nesse dreno. Perde em qualidade. Porém, a planta é poupada. Isso você está certo. Mas eu vejo que nós temos que compensar isso de alguma forma. Eu não vejo isso como desejável. Perder em qualidade, entendeu? Perde na qualidade e o valor do mercado menor também. Exatamente. Mas vejam, guardem isso. Adensamento, altitude e sombreamento, diminuição de temperatura média, levam à desuniformidade de maturação. Certo? Ô Zé, quando é desuniforme também, o produtor que não conhece direito tenta passar aqueles maturador lá, né? Também. Tenta passar maturadores. Tenta passar lá o precursor de etileno, como é que chama? Cetrel. Isso. Para quem faz um café de bebida dura e colheita mecanizada, é um produtão. Porque ele diminui a força de retenção peduncular. Ele diminui a força de sustentação do fruto pelo pedúnculo. Amadurece a casca e fragiliza o pedúnculo. Então o fruto solta. Mas a semente não amadurece. O grão não faz... A casca amadurece, mas por dentro não. Continua imaturo. Então você acaba perdendo a qualidade, se for ver. Não, perdendo a qualidade não, porque você nem conseguiu, né? A planta não completou o ciclo. O fruto não completou o ciclo. Na realidade, adianta o ciclo, adianta a maturação externa, mas não atinge a maturação interna. Então, mas diga assim, a qualidade do produto está dentro ali do grão, certo? É, certo. Então, e como não chegou, não maturou por dentro, não tem a quantidade de açúcar. É um grão imaturo. Mas veja, um cara que colhe mecanizado, ele quer fazer a colheita com 2 passadas. Se ele descasca, ele vai ter um aumento da taxa de descascamento. E o objetivo dele é produzir um café bebido dura e diminuir varreção, é uma excelente estratégia. Excelente. Não estou falando do cara que quer produzir café bebida mole, não. Estou falando daquele produtor que quer produzir um café bebida dura de maneira consciente. E ele quer produzir mais barato. Ele não está querendo vender um café mais caro por qualidade. Ele quer produzir mais barato. Ele quer economizar na colheita, economizar no processamento pós-colheita, diminuindo o volume de casca para poder aumentar a eficiência do secador, para poder aumentar a eficiência do terreiro, para poder aumentar a eficiência de tulha,
Entende? Isso aí nós vamos conversar isso aí na disciplina de mês que vem. Eu vou ser o professor de vocês, eu espero. De uma disciplina que eu gosto muito, chama colheita e pós-colheita do café, semestre que vem. Nós vamos conversar muito sobre isso. É uma estratégia fantástica. Eu sou professor de qualidade de café, falo de cafés especiais, mas esse tipo de pensamento também é show de bola. Então, eu achei interessante isso daí que você falou agora, Zé, porque que nem você visa muita qualidade do café, né? E quando chega no quesito aí de produtor que produz bebida tipo Rio, bebida dura aí no caso, a gente meio que não dá o devido auxílio para ele. Meu amigo, Guilherme, eu vou lhe contar um testemunho. Eu visitei um companheiro, ele era do IBC, aposentou, produz café no estado do Rio de Janeiro, e estava tendo muita dificuldade com café restaurante Xícara Rio, fenômeno. E qual foi a conversa que eu tive com ele? Etrel, descascamento com peso. Ele saltou na taxa de descascamento, diminuiu a varreção, reduziu drasticamente lotes estourando xícara fenólica e aumentou a produção de lote de café bebida dura. Quer dizer, ele saiu de uma proporção alta ou significativa de lotes de café Riado Rio para mais que um número bastante interessante, surpreendente até, de um lote de café bebida dura, que veio de um descascamento com peso que melhorou tanto o sabor quanto o aspecto. Porque veio do descascamento. Então, um café que teve aplicação de etrel, casca mais frágil, aumentou a taxa de descascamento, reduziu 50% do volume do fruto, né, porque tirou a casca, um secador dele de 7.500 litros, que secava 7.500. Vamos fazer as contas aqui. 7.500 litros. O secador dele secava por um período de... Ele secava 20 sacas de café natural por um período de 6 dias. Agora eu não lembro. Não lembro. Isso aí já faz um tempo maior. Eu só sei que ele conseguiu descascar. Por ciclo, ele secava 20 sacas de natural. Quando ele descascou, ele passou por ciclo a secar 30 sacas de descascado, já beneficiado, vamos dizer assim. Estou falando, colocando já o rendimento do café beneficiado. Ele secava em pergaminho ou em coco, tá? Eu estou falando do rendimento que dava o café depois de beneficiado. Entendeu o raciocínio? O primeiro volume em coco dava 20 sacas por ciclo. Quando ele descascou, ele conseguia fazer 2 ciclos, que ao invés de caber 20 sacas de beneficiado, cabia 30 por ciclo e secava 60 sacas ao invés de 20, pelo mesmo período. Ele aumentou a capacidade seca do secador dele em 300%. Então, além dele aumentar a eficiência de seca, ele diminuiu o aparecimento de xícara fenólica no lote, aumentou a produção de café de bebida dura com descascamento de verde e uso de etrel. Aumentou a eficiência da estocagem da tule, que tirou casca. Perceberam? Então tem muita gente que fala que etrel é um produto complicado. Eu acho que é complicado, mas depende da estratégia. Se você vai fazer café especial, etrel não serve. Mas o maturo serve.
Você quer aumentar a produção de café e bebida dura, é o produtaço. Então, gente, não existe produto ruim no mercado, existe produto mal posicionado. Porque essas empresas todas que estão hoje são empresas muito boas. A competitividade que está no mercado é tão grande que não tem espaço a produto ruim. O problema é que a turma não sabe colocar o produto. É tudo produto mal posicionado que mata o produto. O produto é bom. Eu não sei se eu fui claro para vocês. Tá louco, foi demais, né? Pois é, ué. É uma questão muito simples. Hoje não tem espaço para produto ruim, não, gente. O que tem é vendedor que não sabe das características técnicas do produto dele. E não sabe posicionar o produto na hora certa, porque não conhece de café. Entende? Não conhece o produto, não conhece de café, vai vender, dá pau. Não resolve o problema. O produtor não compra de novo. E nós vamos ter muita oportunidade. Eu vou dar aula para vocês agora, até vocês formar. Nós vamos ter muito tempo para conversar. Vamos continuar aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, gente? Podemos tocar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos tocar. E o último fator, nós falamos de stand, arranjo espacial, cultivar, agora eu quero falar de trator. O último fator que influencia na escolha do espaçamento é o maquinário disponível, que nós devemos considerar. Na propriedade, existe trator cafeeiro? O produtor tem disponibilidade disso, seja de posse dele, seja de aluguel? Ou na propriedade só tem trator convencional? Ou na propriedade não tem trator? Ele roda com máquina portátil? Se for trator convencional, a bitola do trator, a largura do trator é de 1,80 m a 2,20 m. Ou seja, ele precisa de ter esse espaço para poder rodar o trator depois da lavoura adulta. A distância de ponta de ramo com ponta de ramo, da rua de cima e da rua de baixo. Se for uma lavoura, se for um tratorzinho cafeeiro, dependendo da regulagem do trator, ele precisa de um espaço de 1,20 m ou 1,60 m. Se for uma área mais declivosa, ele tem que largar um pouco mais, senão tomba. Não é assim que funciona? Agora, se for uma propriedade que não tem trator, não tem como alugar um trator para poder fazer um trabalho, ele não precisa nem de 1,20 m, ele pode ter um espaço de 80 centímetros, ele já consegue trabalhar com roçadeira de mão ali, portátil. Uma derriçadora portátil. Pode trabalhar com uma largura de 80 centímetros. Largura que eu digo, gente, imagine a planta adulta, o cafeeiro adulto e um espaço de 80 centímetros entre uma linha e outra. Enxergaram isso? Sim, ô Zé. Pois não, fala, Léo. No caso, então, vamos dizer assim, a distância que o café vai crescer, vamos dizer assim, para cada lado, vamos dizer assim, o raio dele, cada cultivar tem o seu raio de copa. Aqui, ó. Corte baixo, corte alto. Certo? Certo. Beleza. Agora, olha, vejam isso. Um exemplozinho rápido para fazer. Vocês tiveram lá, um produtor chamou vocês para poder pensar numa lavoura. Ah, eu quero instalar uma lavoura de café. E chamou vocês para conversar a respeito disso. Aí vocês foram lá, explicaram para eles explicou para eles a questão do stand, a questão do nível tecnológico, explicou tudo o que eu falei para vocês. Vocês se prepararam, vocês estudaram, e vocês foram lá explicar para o produtor a questão do adensamento, do semi-adensamento, do espaçamento tradicional, do crescimento, tudo aquilo ali que nós já conversamos. E na conversa de vocês, ficou definido que o stand desejado seria em torno de 5.555 plantas. 5.500 plantas.
Né? Ou seja, estande adensado. Por aquela relação nossa, estande adensado. Né? E aí, 5.555 plantas é uma área de 1,8 metros quadrados. 1,8 metros quadrados por planta. Como que eu fiz isso? Simplesmente dividindo 10.000 metros quadrados, que é a área de 1 hectare, pelo número de plantas. 10.000 dividido por 5.555 plantas, 1,8 metro quadrado por planta. Que isso daí daria, na nossa linguagem, uma entrelinhas de 2 metros e 90 centímetros entre plantas. Então, mas será que esse é o espaçamento adequado para esse trator? De maneira nenhuma. Pois é, aí nós vamos chegar no espaçamento para essa situação. Essa que é a reflexão que eu quero jogar para vocês. Vocês, na conversa com o produtor falou assim, vocês chegaram à conclusão que esse stand é o stand ideal. Entre 4 e 6 mil, vamos lá com 5.500. Beleza. O cultivar escolhido foi o catucaí amarelo, 2015, Copa 476. Por que eu coloquei ele? Porque eu, Zé Marco, gosto desse cara. Esse aí, para mim, é um dos melhores. É um cultivar porte baixo. Fruto amarelo, resistente à ferrugem, tolerante à foma, maturação mediana de frutos, uniforme, boa capacidade de rebrote, porte baixo. Um café com atributos sensoriais de bebida fantástico. Muito bebida com notas fantásticas de abacaxi, cítrico, melaço, muito interessante as questões de bebida desse café. Porte baixo, diâmetro de copo, 1,6 a 1,8, foi o que eu mostrei para vocês ali em cima. E o produtor falou para mim, ou falou para vocês, que ele tem um trator cafeeiro disponível na propriedade com largura de 1,4. Essa é a realidade. Tá? Isso aí é informação. Entenderam o stand, definiram o cultivar e o trator é o disponível. Então, essa é a situação. Qual é o espaçamento entre linhas? O café porte baixo não tem o diâmetro de copo de 1,6? 1,6 não é esse tamanho aqui, ó. O diâmetro de copa não é isso. 1,6 não é 0,8 mais 0,8? Esse aqui é 0,8. Meia planta é 0,8. A outra meia planta é 0,8. O trator não é 1,4? Então, se a gente imaginar que a lavoura adulta, ela vai ter 1,6 de diâmetro, 1,6 de diâmetro de planta, e ela precisa de um espaço de 1,4 para rodar o trator. Ou seja, vamos pular de cá, vamos para cá agora, aqui, ó. 0,8 de meia planta, mais 1,4 de espaço para rodar o trator, mais 0,8 de outra meia planta, uma entrelinha de 3 metros. Ou seja, essa lavoura adulta, com 3 metros de espaçamento entre as linhas, consegue rodar um trator de 1,4. Não consegue? Consegue. Tranquilo. Estragando um pouquinho. Pois é, aí, por isso é que existe o pensamento do 1,8, entendeu? Se vocês quiserem, joga esse espaçamento para 3,2. E aí existe uma margem para vocês definirem, gente. É tudo ajustável. O que eu estou mostrando para vocês é um direcionamento. Vocês são autônomos para pensar.
O que eu quero é que vocês reflitam. É o pensamento, é o entendimento da situação. Mas falta a gente calcular ainda o espaçamento entre as plantas, não é? Isso é entre linha. O espaçamento de café é entre as linhas e entre as plantas. Nós já calculamos a entre a linha. Vamos calcular entre planta agora. Como que nós vamos chegar no espaçamento entre as plantas? A área é a relação ou a multiplicação do espaçamento entre plantas e espaçamento entre linhas. Isso é uma fórmula de cálculo de área. Se a gente multiplicar a entre planta vezes a entre linha, a gente acha a área. Nós não temos a área aqui? Nós não temos 5.000 plantas por hectare? Se nós dividirmos 10.000 metros quadrados por 5.500 plantas, nós vamos ter uma área de 1,8 metros quadrados por planta. Ou seja, isso aqui, ó, nós já temos. Se nós já temos, é só inverter. Nós não queremos esse? Nós não queremos o entre linhas? Opa! Peraí, não é esse aqui não. Nós não queremos o entre plantas? Vamos isolar o entre plantas. Entre plantas é igual a área dividido pela entrelinha, está aqui, ó. Ou seja, entre plantas é igual a 1,8 dividido por 3. Corta 2 por metro, 1,8 por 3, 0,6. Aqui, ó. Espaçamento. Recomendação de espaçamento para essa lavoura de café. Quando o produtor perguntar para vocês, eu quero um stand de 5,5 com esse cultivar para rodar esse trator. O senhor vai plantar uma lavoura de 3 por 0,6. Tá bom ou não? Mas aí, no caso, o trator teria que ser um Agrale 400. É o tem essa largura aí. Na realidade, é o trator disponível na propriedade. Agora, a situação pode ser outra. O produtor falar assim, não, eu vou comprar um Agrale 400. Aí é outra coisa. Ou então o produtor fala assim, eu não tenho nenhum trator e eu vou fazer o manejo tudo com roçadora, portátil. O espaçamento aqui é 80 centímetros, isso é nem 1,4, pode ser 1 metro. E aí a circunstância muda. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Vocês podem variar o stand, vocês podem variar a cultivar, vocês podem variar a largura da máquina, do maquinário disponível. Vocês podem calcular o stand, vocês podem definir o espaçamento. Isso aqui não tem regra fixa, é tudo calculável para cada situação específica. Vocês podem refletir sobre a melhor situação para cada propriedade, para cada talhão. Essa é a mensagem maior que eu quero deixar para vocês, com esse exemplo. Vocês querem trabalhar com stand abaixo de 5.000? Muda o espaçamento. Vocês querem trabalhar com stand próximo de 6.000? Muda o espaçamento. Vocês querem trabalhar com café porte alto? Muda o diâmetro de copa, muda o espaçamento.
vocês têm condição de determinar qual espaçamento vai ser o mais adequado para cada situação particular. Não existe o melhor espaçamento. O espaçamento é definido em função das decisões técnicas que vocês terão junto com o produtor. E tudo tem um direcionamento técnico. Essa é a mensagem principal. Tudo tem um porquê técnico. Tudo tem uma reflexão que vocês podem adotar. Compreenderam a mensagem? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? No final das contas, o espaçamento é 3 por 0,6. Poderia ser 3,20 por 0,5. Estaria muito próximo de 5.500 gramas por hectare. Tá? Meninos e meninas, alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, se vocês não têm dúvidas nem perguntas, muito obrigado pela atenção. Quase 2 horas de conversa hoje. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha atendido aí os objetivos de vocês para a aula de hoje. Tá bom?